Fala galera, estamos aqui para a aula 2 de filosofia sobre os pré-socráticos. Na primeira aula, nós falamos sobre os pensadores de Mileto, sobre Pitágoras. Nesse segundo momento, nós iremos trabalhar Heráclito, Parmênides e Demócrito. Beleza? Vamos lá. No primeiro momento, nós começamos a falar sobre o princípio da causalidade, a relação de causa e efeito que existe na natureza na percepção dos gregos. Falamos também sobre a questão da arquê. Da causa primeira, do princípio originário, daquilo que teria gerado todas as coisas que existem. Entretanto, agora nós iremos partir para uma outra perspectiva trabalhada pelos pré-socráticos. Alguns chegam até a dizer que foi o segundo momento da filosofia pré-socrática. E nesse exato momento, nós iniciaremos falando sobre Heráclito, conhecido como Heráclito o Obscuro. Vejam só, Heráclito, ele trabalha na perspectiva da ontologia. Ontologia está atrelada ao estudo do ser. E aí ele vai dizer basicamente o seguinte: tudo flui, nada permanece. Opa! Então Bruno está falando sobre a ideia de movimento. Isso mesmo. Nós estamos falando que para esse filósofo, as coisas mudam constantemente, as coisas fluem constantemente, e nesse momento nós nos lembramos de uma figura emblemática, um grande compositor brasileiro, que é o Lulu Santos, que vai musicalizar, não se sabe se propositalmente ou não, vai musicalizar a concepção filosófica de Heráclito, ao escrever o seguinte: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Agora percebam a ideia de transitoriedade, de fluidez constante. Tudo passa. Tudo sempre passará. E é exatamente esse o sentido da filosofia de Heráclito. Heráclito diz: tudo flui, nada permanece. Ou seja, o ser está em constante mudança. O ser é efêmero, é transitório, muda constantemente. Daí a célebre frase: não podes nadar duas vezes nas águas do mesmo rio, pois as águas serão outras e, consequentemente, o rio também será outro. Em outras palavras, o que é que ele está dizendo? As coisas mudam constantemente. O nosso cabelo, por mais que nós venhamos a tentar, ele jamais ficará da mesma forma que nós penteamos no dia anterior. As nossas coisas, tudo muda constantemente para esse pensador. E aí tem uma coisa legal. Quando nós falamos sobre essa ideia de mudança, quando nós falamos sobre essa ideia, essa noção de fluidez em Heráclito, nós estamos falando do que é aparente. Bruno, como assim do que é aparente? Isso mesmo, ele vai se prender nas percepções sensoriais, porque nós só constatamos as mudanças a partir das nossas percepções sensoriais, a partir dos nossos sentidos. Por isso nós falamos que Heráclito ele vai trabalhar a ontologia na perspectiva do aparente. Em contrapartida, nós temos Parmênides. Parmênides, também um teórico pré-socrático, também trabalha com a ontologia, ou seja, debruçou-se na análise, no estudo do ser, mas ele vai trabalhar em uma perspectiva diferente. Se para Heráclito tudo flui e nada permanece, você tem uma ideia de mudança constante das coisas, em Parmênides ele vai dizer que o ser é imóvel, que as coisas não mudam. Ele vai trabalhar com a noção de imutabilidade do ser. Opa! Espera aí, Bruno. Então, ele se opõe à concepção filosófica de Heráclito. Isso mesmo. Ele vai fazer oposição a essa concepção mobilista de Heráclito. E ele diz: as coisas não mudam. Então, se Heráclito trabalha com o aparente, Parmênides vai trabalhar com o ideal. E o ideal não muda. No ideal, o movimento no mundo seria uma ilusão. Então perceba o seguinte:
Ele diz: o ser é e o não ser não é. Ou seja, as coisas são como são, porque as coisas são eternas e elas não podem mudar. Porque se elas mudassem, deixaria de ser o que era e não se tornaria aquilo que almejava ser. Bruno, que coisa complicada. Não, galera, é muito simples. Ó, quando ele fala que o ser é e o ser não é, ele está dizendo basicamente o seguinte: a essência das coisas não muda. E se a essência não muda, isso implica dizer que o movimento não passa de uma ilusão, porque ele vai trabalhar com o ser na concepção do ideal, exatamente partindo daquilo que não muda. Esse vai trabalhar a questão do ser na perspectiva do aparente, ou seja, ele vai se prender naquilo que muda. E aí nós temos uma coisa legal sobre esses caras. Porque essa disputa entre eles, aquilo que muda, aquilo que não muda, a mutabilidade, a imutabilidade do ser, ela vai ser retomada, por exemplo, por outros dois teóricos, Platão e Aristóteles. Daí Platão ele vai associar as ideias desses dois teóricos da seguinte maneira: no mundo, e nós já falaremos sobre Platão em outro momento, ele diz, Platão, o mundo imutável seria um mundo inspirado nessa ideia de permanência que nós encontramos em Parmênides, seria o mundo inteligível ou das ideias. Já no caso de Heráclito, nós teríamos o mundo sensível material, que seria a nossa realidade, aquilo que muda constantemente. Beleza? Pessoal, um outro teórico muito importante dentre os pensadores pré-socráticos é Demócrito. E Demócrito ele vai ser importante simplesmente porque ele vai retomar a concepção de arquê, ele vai retomar a concepção de causa primeira e ele vai dizer basicamente o seguinte: a arquê, a causa primeira, o princípio originário de todas as coisas, só poderia ter sido os átomos. Entendam, o conceito atômico aqui é diferente da compreensão do conceito atômico que nós trabalhamos na contemporaneidade, ou na pós-modernidade, ou na era líquida, como alguns falam. Mas, pela primeira vez, nós temos um indivíduo que vai trabalhar na perspectiva do átomo como sendo o elemento que constituiu todas as coisas que existem. Ou seja, pela primeira vez, nós temos um teórico que vai recorrer à ideia dos átomos para trabalhar com o princípio originário de todas as coisas que existem. E é interessante notarmos o seguinte, que esse conceito de átomo, que para ele seria algo indivisível, a menor partícula, por isso o nome átomo, vai ser trabalhado por vários outros pensadores posteriores a ele, mas, em especial, pelos epicuristas, uma corrente filosófica que surge no período helenista e que vai realizar uma grande influência durante toda a antiguidade e boa parte da Idade Média. Então, galera, sobre os pré-socráticos, é basicamente isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Beijão.